E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá? Nós estamos estudando ainda matrizes, mas nós vamos ver agora aqui sistema lineares, que também pode ser transformadas em matrizes, tá bom? Então vamos lá. O que são sistemas lineares, né? Tá, a gente vai começar isso com um exemplo aqui contextualizado, tá? Então, 3 irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou 1 minuto cada tipo de ligação realizada. As 3 contas apresentam ligações para telefones fixos e móveis e ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos. A tabela informa o tempo em minutos, as ligações que cada um efetuou e o valor correspondente da conta, já descontado o preço da assinatura. Então aqui você tem essa tabela. Então aqui o tempo de fixo e móvel, tá? 10, 6 minutos, internacional 2 minutos, o total de 12,20. Júlia 14, 4, 3 e 13 e 40. André 8, 5, 5 de novo e 14 e 70. Essas contas, esses valores, eles podem ser representados dessa seguinte forma. Tá vendo? Ó? 10x, no caso, x é o fixo, 6y para móvel e 2z, z, no caso, internacional. E o valor total de 12,20. Tá vendo? Essa a conta da Paula, da Júlia, pode ser representada assim, e do André pode ser representada dessa seguinte forma aqui. Então, isso daqui, essas 3 equações acima, elas constituem um exemplo de sistema linear. Veja que é uma tabela, tá? E ela pode ser colocada aqui em forma de sistema. Deixa eu pegar o laser aqui, mais fácil de visualizar. Vamos seguindo, então. Então, uma equação linear, ela tem muitas coisas em comum. A gente vai analisar aqui, ó. Por exemplo, 10x mais 6y mais 2z igual a 12,20 é uma equação do primeiro grau. Os 3 termos do primeiro membro são de primeiro grau, tá? O termo do segundo membro é de grau zero, que no caso aqui ó, é o termo independente, tá? Uma equação desse tipo é a chamada equação linear. Então, o sistema linear, ele chama-se sistema linear porque ele tem n incógnitas, um conjunto de 2 ou mais equações lineares com n incógnitas. Sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas, x e y, por exemplo. Essa daqui é uma das mais simples que a gente encontra, tá? No caso, ela tem 2 equações, tem 2 tipos de incógnita, tanto aqui e aqui são x e y normalmente, tá? Também temos um sistema linear com 3 equações, pode ter 4 incógnitas, 3 incógnitas, tá? A gente comum a gente trabalhar com 3, mas também aparece com 4. Então aqui você tem exemplo, tá vendo? Aparece aqui, ó, x, y, z, t. Aqui aparece só x, y e o t, o z não aparece. E aqui x, y e z, o t aqui não aparece, tá? Bom, a gente tem aqui os mais simples, que no caso é o sistema linear 2 por 2, né? E aqui a gente tem algumas formas para resolver o sistema linear. Apesar que sistemas lineares, esses 2 por 2, são aqueles mais simples, inclusive vocês já viram no ensino fundamental. E aqui você vai acabar recordando como faz até para resolver. Bem simples aqui, tá? Então a gente tem mais de uma forma. Por exemplo, eu vou apresentar aqui o método da adição. Se eu tenho aqui, por exemplo, x menos y é igual a menos 5, e 2x mais 3y igual a 10, eu quero fazer o método da adição. Como que eu faço esse método da adição? Meu objetivo aqui é eliminar uma das
incógnitas, uma das letras. No caso, eu tenho que eliminar o x ou tenho que eliminar y. Como que eu faço isso? Eu faço aquilo que for mais conveniente para mim. Por exemplo, se eu escolhi essa equação número 1, eu achei mais conveniente. Por quê? Porque eu vejo que eu tenho aqui um 3y aqui embaixo. E aqui em cima eu já tenho um y negativo. Veja, se eu multiplicar essa equação inteira por 3, eu vou acabar ficando com esse número aqui igual a esse, porém negativo. E vai facilitar a minha vida e eu vou poder eliminar. Às vezes, vai aparecer a equação para você já com os números iguais e negativos, já para você cortar, tanto de x ou y ou qualquer outra letra. Mas quando não aparecer isso, você vai ter que forçar para você conseguir isso. Eu estou multiplicando uma equação por 3, mas às vezes é necessário você multiplicar, não necessariamente por 3, tá? Estou usando 3 por conta da minha equação. Mas às vezes você precisa multiplicar tanto uma quanto a outra por algum número para que você possa igualar e com sinais trocados. E às vezes você tem que multiplicar, às vezes até por números negativos para você poder conseguir eliminar uma das incógnitas, tá bom? Uma das letras. No caso eu multipliquei aqui, ó, veja que quando eu multipliquei tudo por 3, não é só uma letra, tá? Multipliquei o x por 3, ficou 3x, e aqui ficou menos 3y, e o menos 5 ficou menos 15. Veja que aqui eu vou poder eliminar, ó, cortando essas duas, 3y e menos 3y, eu vou ficar aqui com 3x mais 2x, que é 5, e menos 15 mais 10, que dá menos 5. Aqui está simples de resolver, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então fica menos 5 dividido por menos 5, o x é igual a menos 1. Tá, achei o valor de x. Meu objetivo é achar os valores das incógnitas. No caso aqui eu tenho duas, x e y, então eu tenho que achar agora o valor de quem? dy. Como é que eu faço isso? Eu vou substituir esse menos 1, esse x, que é o menos 1, em uma das equações, tá? Eu posso escolher qualquer uma, independente de qual que eu vá substituir, ou na 1 ou na 2, eu vou chegar no mesmo resultado. Tá bom? Então, independente de onde você vai substituir. No caso, eu estou escolhendo aqui a primeira equação que eu vou substituir. Eu vou substituir porque eu acho que está mais fácil para resolver, tá vendo? Não tem tanto número aqui, não vai me dar mais trabalho, aqui vai me dar menos trabalho, tá? Mas se eu quisesse ter mais trabalho, eu poderia usar essa segunda aqui. Então, eu vou trocar aqui no x menos y igual a menos 5. Então, eu vou trocar lá o x que eu achei aqui por menos 1, o y por aqui menos y igual a menos 5. Aqui aquele famosinho lá, letra de um lado, número do outro, né? O menos y ficou aqui, aqui é menos, passou para cá, positivo. Então ficou menos y é igual a menos 4. Como sabemos aqui a nossa letra não fica negativa, eu multiplico tudo por menos 1 e fica y igual a 4, tá? Então esse ficou positivo e esse ficou positivo. Tá certo? Sem muitos segredos isso daqui, tá? O método da adição. Eu vou fazer... esqueci de falar, porque eu preciso sempre colocar aqui a solução, tá? Na solução eu sempre coloco primeiro o valor de x e depois o valor do y. Eu vou fazer aqui a mesma equação, tá? O mesmo sistema linear aqui, só que agora usando o método da substituição. Você pode escolher qual método que você queira usar, tá? Você pode usar tanto o método da adição quanto o método da substituição. Você escolhe aquilo que você achar mais fácil para você. Aqui no método da substituição, eu preciso isolar x. Isolar x ou y, tá? Você vai isolar uma delas. No caso, eu vou isolar x porque eu escolhi o x aqui, tá? Você tem que escolher qualquer uma das equações. Claro que você tem que dar uma observada e olhar para ver qual é a mais fácil para você isolar. Aqui vai me dar mais trabalho para isolar, tá? Essa daqui tá mais simples para isolar, tá vendo? Que tá só letrinhas aqui separadinhas, tá bem mais fácil.
Isolando a fazer o quê? Deixar o x sozinho, deixei o x sozinho aqui. Esse y aqui, ó, que era negativo, ele passou de lado, ele ficou positivo. Aqui está isolado. O que eu faço com isso? Eu deixo reservado ali por enquanto, tá? Agora eu vou pegar a segunda equação, que é essa daqui. 2x mais 3y é igual a 10. Bom, quanto que vale meu x? Meu x vale isso aqui, ó, esse valor que eu isolei aqui. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse x, eu vou trocar por essa equaçãozinha aqui que eu isolei. Ficando da seguinte forma. Então, no lugar desse x, tá vendo? Eu coloquei, ó, menos 5 mais y, e o mais 3y já estava aqui, igual a 10. Copiei tudo igual, só troquei o x pela equação. Fazendo aqui as nossas distributivas, 2 vezes menos 5 e 2 vezes y, nós chegamos a esse valor aqui, ó. 2 vezes menos 5, 10, 2 vezes y, 2y, e o 3y eu só estou copiando e o 10 só estou copiando. O que eu posso resolver aqui, ó? Posso resolver esse y com esse y, né? É a única coisa que dá para fazer aqui desse lado, né? Então vai ficar 2 mais 3, 5. O 10 já estava desse lado, mas como eu quero letra de um lado e número do outro, esse 10 aqui, ó, era negativo, ele mudou de lado e passou ficando positivo. Faço aqui a adição que dá para fazer, 10 mais 10, 20. Agora esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então 20 dividido por 5, e o y é igual a 4. Achei o y, tá, pessoal? O que eu faço agora? Com esse y, eu preciso achar o x. Agora, para achar o x, tá fácil, né, para achar. Eu já tenho aquela equaçãozinha isolada lá em cima. Aqui, ó, x é igual a menos 5 mais y. E eu já sei o valor de y, é só substituir aqui nela, tá? Vou repetir ela aqui. E agora é só trocar o meu y pelo valor que eu achei, que é o 4. Então, ficou menos 5 mais o y que eu já achei aqui, que é o 4. E agora é só resolver. Menos 5 mais 4 é igual a menos 1. Claro que nós já sabíamos que o valor dava x menos 1 e y 4, porque nós já fizemos agora há pouco no método da adição. E no método da adição a gente já tinha esse valor. Tanto faz fazer pela adição ou pela substituição. Aí é vocês que vão escolher, tá bom? Claro que a solução é igual, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo aqui contextualizado, tá? Utilizando sistema linear aqui 2×2, tá bom? Ele não está em forma do sistema, mas ele está em forma de problema. Então eu vou ler o problema e eu vou transformar isso aqui em um sistema, tá? Então, em um estacionamento há um total de 50 veículos, entre carros e motos. Sabendo que 70 pneus tocam o solo, determine o número de carros e motos. Só estou contando os pneus que estão nos carros e nas motos, tá? Não estou contando aqui os seus respectivos pneus reserva, não, tá? Só os que estão tocando no solo. Bom, eu vou usar aqui o famoso step, né? No caso, eu estou colocando aqui C para carro e M para moto, mas eu poderia usar X e Y normalmente, tá? Sem problema nenhum. Então, no caso aqui, como que eu faço para fazer isso? Ó, eu sei que a soma de carros mais moto é igual a 50, ou seja, total de veículos é 50, de carros e motos, tá? Só transformei isso aqui em linguagem matemática. Aqui, 4C, por que 4C? Porque carro, né, tem 4 pneus. Então, 4C para carro mais 2M para moto, ou seja, 2 pneus para moto, dá um total de 170 pneus. Então, só relembrando aqui, ó, carro mais moto 50, 4C de 4 pneus para carro mais 2M de 2 pneus para moto, dá um total de 170. Aqui você vai usar o método que você quiser, tá? Pode ser da adição, pode ser da substituição. Eu optei aqui por fazer pela substituição, tá? Que eu achei mais conveniente aqui no momento.
Então, a minha equação para eu isolar aqui, a mais simples, é essa. Tá? Eu optei por isolar o M, mas eu poderia optar por isolar o C? Sim, também daria a mesma coisa, tá? O processo seria o mesmo, tá bom? Eu só ia encontrar um primeiro do que o outro, mas eu optei por isolar o M, tá? Mas eu poderia ter isolado o C e deixar o C aqui e passar o M para cá, tá? Mas eu fiz o contrário. Então, M ficou isolado e 50 já estava aqui e o C, que era positivo, passou para cá negativo, tá? Porque eu isolei o M e não o C. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui, né? E vou substituir no lugar de quem? De M da segunda equação. Então, eu vou ficar aqui ó, com 4C mais 2 vezes 50 menos C, que é igual a 170. Vou aqui aplicar a minha distributiva, né? 2 vezes 50, 100. 2 vezes menos C, menos 2C, igual a 170. O que eu posso fazer aqui? Ó, eu posso mexer esse com esse aqui, ó, letra com letra, né? C com C, e esse 100 aqui vai acabar mudando de lado. Só colocando aqui, ó, na ordem certinha. Eu poderia ter feito direto, mas aqui eu só estou demonstrando. O 4C menos o 2C. E o 170 já estava desse lado. O 100 era positivo, veio para cá negativo. Então, 4C menos 2C, 2C. 170 menos 100, 70. Então, C é igual a 70 dividido por 2, porque aqui esse 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Meu C, então, é igual a 35. Então, eu já sei aqui que eu tenho 35 carros. Óbvio, né? Essa conta é bem simples, porque se eu já sei o tanto de carro e eu sei o total, é só fazer um menos o outro e eu vou descobrir. Mas a minha equaçãozinha aqui, ela já diz isso, né? É fazer o número de total de veículos menos o número de carros, eu vou acabar descobrindo o número de motos aqui, ó. Tá? A minha equaçãozinha está isolada. Então, meu C é 35, eu só estou trocando aqui, ó, 50 menos o 35. Portanto, eu tenho 15 motos. Tá? Então, são 35 carros e 15 motos. Tá? Exercício bem simples, é contextualizado, mas está bem simples de fazer. Tá? Bom, agora a gente vai falar do sistema. O sistema linear 2x2, ele é bem simples de fazer. Método da adição, método da substituição. Você escolhe qual que você vai fazer. De boa, bem simples para você resolver. Aqui nós temos aqui o sistema lineares agora 3x3, tá? Então ele não tem mais duas equações, ele possui 3 equações. Nós temos os sistemas que já são escalonados, por exemplo. Por que se chama escalonado? Tá vendo? Ó? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, depois eu tenho 1, 2 e depois eu tenho apenas 1. Escalonado que é tipo escadinha aqui, tá? Ó, parece uma escadinha, tá certo? Tá? Então você tem aqui esse escalonado porque ele já está aqui tipo de uma escadinha. Esse sistema que já está aqui escalonado, já está nesse formatinho aqui bonitinho, certinho aqui, escalonadinho. Bom, você acha que ele é difícil de resolver? Não, ele é bem simples de fazer. Eu começo aqui, ó, como se fosse subir na escadinha aqui, ó. Começo esse, depois eu vou para esse, depois eu vou para esse aqui e acabo descobrindo os valores de todas as letrinhas. Por quê? Porque na verdade eu já sei o primeiro valor aqui da letrinha, né? Ó. Claro que como a letrinha está aqui negativa, eu multiplico por menos 1, tá? Para ela não ficar negativa. Então, na terceira equação, que é essa daqui de baixo, meu z é igual a menos 5. Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1, tá? Então, o z ficou positivo e o 5 ficou negativo. Se eu já sei o valor de z, eu posso agora usar esse valor de z que eu achei na segunda equaçãozinha aqui, ó. Então, no lugar desse z, eu vou trocar por menos 5. Então, é isso que eu fiz aqui, ó. 2y menos, que já estava aqui na equaçãozinha, menos, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? O z é negativo, igual a menos 1. Aqui ficou menos e menos mais.
letra de um lado, número do outro. Esse 5 é positivo, quando ele muda de lado ele fica negativo. Então ficou 2y é igual a menos 6. Como esse 2 aqui está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, menos 6 dividido por 2, y é igual a 3. Bom, se eu já descobri o y na segunda equação, eu vou usar esse valor de y aonde? Eu vou usar na primeira equação, tá? É só eu usar aqui no valor na primeira equação. E agora eu vou só substituir o y por menos 3. Então eu só repito, menos 3x, o menos já era da equação. Esse menos é o valor do y que eu achei aqui, mais o valor do z que eu já sei também, ó, que eu achei ali ó, na primeira, tá? Então, mais menos 5. Coloquei entre parênteses porque tem dois sinais aqui, ó. Um que já era da equação e o menos que ficou aqui do valor do z, igual a 2. Resolvendo isso daqui, ó, eu já estou colocando aqui para o lado de cá, tá? Já estou pegando esses camaradas aqui, ó, já estou mandando direto para cá, tá? Porque aqui ficou menos e menos. Ficou mais, quando ele mudou de lado ele ficou menos. Aqui, ó, mais com menos ficou menos, mas quando ele mudou de lado ele ficou mais, tá bom? Então aqui eu tenho 2 menos 3, que vai dar quanto? Menos 1. Menos 1 mais 5, que vai dar 4. E esse 3 aqui que está multiplicando, eu passo ele para cá dividindo, tá certo? E a minha solução aqui, ó, veja que eu coloquei primeiro o valor de x, depois o valor de y e por último eu coloquei aqui o valor de z, tá certo? Bom, o sistema linear quando ele está aqui escalonadinho, você faz desse jeitinho aqui, que é uma forma simples de resolver, tá? Agora a gente tem que prestar atenção, um próximo aqui que nós teremos, que é um sistema linear 3×3, só que ele já está em outro formato, a gente precisa prestar atenção aqui. Veja, eu tenho esse formato, ó, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Pessoal, quando eu não tenho, às vezes eu tenho x, y, z em um e no outro eu acabo não tendo, eu tenho que ter o cuidado para na hora de resolver a equação, eu poder eliminar uma das letras e no caso, quando eu vou fazer a soma, a adição de um para o outro, se eu tenho uma letra aqui em cima e embaixo eu acabo não tendo, eu repetir a letra de cima e embaixo, tá? Não tem muito problema. Se eu tiver, por exemplo, z em cima e não tenho z embaixo para fazer a adição, você vai repetir aquele z que está em cima, sei lá, 5z, 2z, 7z, não importa. De cima você vai repetir embaixo na hora que você for fazer a soma, porque você não tem, tá? Então, é bem simples. Não é esse caso aqui, tá? Mas isso é só uma dica. Vamos ver como que a gente faz para resolver isso aqui. Primeira coisa, eu vou escolher duas equações para eu resolver. Eu posso escolher essa primeira com a última? Posso. Eu posso essa última com a segunda? Também posso. A primeira com a segunda? Também. Você escolhe a que você quer. É claro que eu escolhi a primeira aqui com a segunda por um detalhe aqui que é pequeno, mas muito importante. Veja, eu já tenho aqui um menos z e já tenho aqui um mais z. Veja, se eu tenho essas duas letras que são iguais com sinais diferentes, está muito mais fácil, está muito mais propício para eu fazer o quê? Para eu poder eliminá-las. Então, é isso que eu tenho que ficar atento na hora de fazer as minhas escolhas. Você pode fazer qualquer escolha, tá? Fica a seu critério. Mas é claro que a gente tem que ficar atento a observar qual que é mais propício para eu poder já eliminar de cara algumas letras. Então, fazendo isso aqui, ó, eu posso cancelar essas duas. E aí eu vou usar aqui a minha adição normal, tá? Fazendo aqui x com 2x, eu chego a 3x. E 2y menos 1y, y. E 2 mais 3, 5. E agora, o que eu faço? Com essa equaçãozinha. Eu deixo ela ali paradinha por enquanto, tá?
Bom, o que eu faço agora? Eu vou pegar mais duas equações. Eu vou pegar uma que eu não usei ainda. Eu tenho que pegar essa uma que eu não usei, porque se eu pegar de novo essa com essa, eu vou voltar a ser isso, né? Tá? Só que aqui você pode escolher também. Você pode pegar ela, você pode pegar essa equação que você não usou ainda com a segunda. Claro que eu posso pegar com a segunda, se eu quisesse. Mas eu vou pegar com a primeira. Por quê? Veja, pelo mesmo motivo, ó. Porque se eu pegar essa daqui, que já tem um Z positivo, e a primeira que tem um Z negativo, eu posso já cancelar. Mas se eu quisesse usar essa segunda, também dá, tá? Vai te dar mais trabalho? Vai te dar mais trabalho. Mas você vai conseguir resolver. Mas nosso objetivo aqui é observar e não ficar dando mais trabalho. Você tem que bater o olho e analisar a primeira equação e ver qual que eu vou utilizar para ficar mais fácil para mim. Então, se eu pegar essa primeira, essa última, que no caso eu não usei, eu era obrigatório usar essa daqui, só que eu tinha que escolher se eu usar aqui, no caso, a segunda ou a primeira, tá? A terceira era obrigatório, já que eu não usei. E eu peguei a primeira aqui. Veja que nesse caso eu também posso cancelar os dois valores de z. E vou fazer aqui a adição normalmente, ó, x com x, 2x e 3y mais 1y, 3y. 2 mais 6, 8. Tenho aqui duas equaçõezinhas, tá? Uma que eu fiz aqui, outra que eu fiz aqui. Até agora eu achei o valor de alguém, não achei o valor nem de x, nem de y e nem de z. É agora que a gente vai começar a fazer isso. O que eu faço agora? Eu vou pegar as duas equaçõezinhas que eu tinha reservado, ó, a 3x mais y igual a 5 e a 2x mais 3y igual a 8. E agora eu vou começar a resolver. Pessoal, para resolver isso aqui, você pode usar o método que você quiser, tá? Você pode usar o método da adição, você pode usar o método da substituição. No caso, eu vou usar o método da substituição e eu optei por usar aqui para isolar o y. Tá vendo que eu não quis isolar x agora? Eu quis isolar y por quê? Porque, olha, tá vendo o y já tá sozinho? Ele tá ali camarada, tá de boona ali, né? Tá quietinho. Então eu já posso, é mais fácil eu isolá-lo, porque ele tá ali sozinho, tá? Então já tá mais propício para eu fazer isso. E eu escolhi a primeira equação. Daria para você usar a segunda? Também, dá mais trabalho. Então o que eu fiz? Deixei o y sozinho, o 5 já estava para cá. Quem que mudou de lado? Foi o 3x que veio para menos 3x. Feito isso, a gente já sabe, eu vou pegar esse valor aqui, de 5 menos 3x, e vou substituir na segunda equação aqui no valor do quem? No valor de quem? No valor de, no lugar de y. Então, menos 2x eu vou manter. 3y vai ficar o quê? 3 vezes 5 menos 3x. Tá vendo que eu já estou substituindo aqui, ó, 5 menos 3x no lugar do y, igual a 8. Aqui eu vou aplicar a distributiva, né, que a gente já está acostumado a fazer aqui. O 2x eu vou repetir. O 3 vezes 5, 15. E 3 vezes menos 3, que dá menos 9x igual a 8. Resolvendo o que dá para resolver aqui, ó. Veja que 2x permaneceu aqui, o menos 9 permaneceu desse lado. Quem trocou de lado foi o menos 15. 2x menos 9x menos 7x, 8 menos 15 menos 7. Veja que aqui vai acabar ficando negativo, então eu já posso multiplicar por menos 1 para ficar positivo aí os Paranauê, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 7x positivo e o 7 positivo. Esse 7 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, eu já coloquei direto, tá? Porque 7 dividido por 7 vai ficar 1. Bom, primeiro letra que eu achei aqui foi o x. Achei o x. Eu já tenho condições de achar o y? Tem. Eu já tenho aqui, ó, essa equação aqui isoladinha aqui, ó. É só eu trocar aqui e de boa. Tá vendo, ó? 5 já está aqui. O 3 vezes o valor do x, que é 1. 3 vezes 1. Y é igual a 5 menos 3, né? Porque 3 vezes 1 é 3. Então, 5 menos 3.
y é igual a 2. Já achei também. Então, achei x, achei y, falta achar quem? O z. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escolher uma das 3 equações que eu tenho lá em cima. Ó. Eu tenho essa, esta e esta. Eu escolho a que eu quero para substituir os valores que eu tenho e descobrir z. Eu posso usar tanto essa primeira, eu posso usar a segunda e posso usar a terceira. Só que, olhando também aqui, analisando, qual é a mais fácil para você usar? Eu acho a terceira. Tá? Ó, só substituir aqui. Essas aqui tem outros números, tem outras, né, tem que multiplicar, tem que fazer outras coisas. Então eu vou usar a terceira, mas eu posso usar qualquer uma, de qualquer forma, tá bom? Qualquer uma, você vai usar o que você quiser. No caso, o meu x aqui ele vale 1, estou trocando aqui, ó. Meu y vale 2, estou trocando. E o z, eu não sei, é o que eu quero descobrir, isso igual a 6. 2 mais, perdão, 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais z igual a 6, né? Mas eu já estou mandando esse camarada para cá. Então, esse 1 mais 2 dá 3. Ele é positivo, eu mando para cá ele é negativo. Então, fica 6 menos 3. Meu z é igual a 3. E qual que é a minha solução? Minha solução, então, eu colocando na ordem aqui, ó, x, y, z. Então, 1, 2 e 3 para os valores aqui. Pessoal, existem outras formas de você resolver isso daqui, tá? Com formas bem mais complexas, tá? Mas o meu objetivo aqui não é deixar o negócio mais complexo para você. Eu coloquei da forma que eu acho mais simples de se resolver, tá? Tem formas bem mais complexas em alguns livros, na apostila de vocês, tem formas mais complexas de resolver isso aqui, mas eu optei por colocar a forma mais prática possível, tá? Numa outra aula, a gente vai falar sobre os determinantes, que a gente não colocou aqui para não misturar muita coisa nessa aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso ainda não tenha entendido alguma coisinha, volta um pouquinho a aula, tá? Dá uma pausa, volta, olha de novo, que não é nada difícil não, tá? É bem simples aqui de fazer, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.